Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam, porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? Não fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. A lição do Evangelho. Amigo e Senhor de nossas realidades, te rogamos que nos abençoe neste momento e que possamos, neste modo singelo, trazer elucidações para os nossos espíritos. Que a tua vontade soberana sobre as realidades humanas prevaleça hoje e sempre, e que assim seja. Daí nós temos por dever, nesses dias em que tanto desalento, tanto sofrimento, tantas dores alcançam as nossas realidades, precisamos buscar, à luz dos ensinos de Jesus, do Evangelho, dos apóstolos que precederam a nossa realidade e que tão bem registraram as suas experiências imorredoras até hoje, até os nossos dias. E para dar prosseguimento, nós separamos um trecho que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: operai a vossa salvação. Creio que todos nós estamos nesse processo de operacionalizar as nossas realizações espirituais nesses tempos. É desafiador pela estreiteza da nossa compreensão acerca dos ensinos de Jesus, das promessas de Jesus, que alcançaria os nossos dias. Os tempos chegaram e se apresentam à família humana, o seu desenvolvimento pela experienciação, neste momento, da lei de justiça, de amor e de caridade que nos alcança através dessas lutas, dessas experiências cotidianas. Alguns de nós nos apresentamos chorosos pela partida de nossos amores, de nossos afetos, diretos, consanguíneos, ou indiretamente, aqueles amigos com quem convivemos e aprendemos a amá-los, a respeitá-los. Mas, para que possamos, de fato, empreender a nossa experiência, nesses dias é necessário, fácil, urgente, que não declinemos da proposta de Jesus, que certamente que transitamos por outras experiências, pois a reencarnação nos renova as oportunidades e aqui alcançamos, por esta existência, por esses dias, experiências ímpares. Não estou fazendo um convite à alienação, a não viver o nosso luto, o nosso desencanto momentaneamente, mas faço um convite que busquemos ardentemente na oração,
na meditação, a presença dos bem-amados, benfeitores de nossas realidades. Não estamos à mercê da nossa ignorância. Certamente permanece junto a cada um de nós os nossos espíritos, amigos, familiares, os guardiões de nossa experiência. É preciso que perseveremos, que, ficando com o apóstolo, quando trabalhamos pela operacionalização da nossa salvação, não será por um ato mágico, mas sim por nos guardarmos, por perseverarmos, por livrar-se do perigo. Então, salvação quer dizer isso. E o que menos temos feito nesses dias, pois a nossa incompreensão, a nossa falta de conhecimento e responsabilidade, nos expomos irresponsavelmente a situações que afetam-nos nesses dias diretamente à nossa comunidade. De fato, sensibilizamos quando chega ao nosso lar, ao nosso círculo de amigos. Mas eu faço um convite que nos sensibilizemos pela humanidade que está em transformação, não está perdendo a luta, estamos alcançando aquilo que significa. Para operacionalizar a nossa salvação, para que de fato a alcancemos-a, é necessário que temos ações. Devemos efetuar o planejamento, executar, mesmo nesses dias. Nós que nos apresentamos como trabalhadores do Senhor, temos que refletir nesse imperioso momento em que nos força a compreensão e alcançaremos certamente a elevação espiritual. Mas certamente não dispensa. A criação não é dispensada, ou seja, o Senhor conta com cada um de nós. Todos somos importantes, não insubstituíveis, mas importantes, e podemos, no exercício do nosso livre-arbítrio, alcançar a realização do inimaginável para a nossa complexidade humana. Certamente, todos temos as oportunidades das autoridades que nos representam, da ciência que tem avançado na construção do bem-estar do ser humano, da tecnologia que nos permite este momento em que adentramos individualmente as residências, os ambientes de trabalho, e onde muitos de nós sentimos-nos sem esperança, mas trabalhamos para algo novo, que certamente está acontecendo, porque alcançamos uma maturidade espiritual e para que recebamos este aporte espiritual, a compreensão, a legitimidade de sairmos de um estágio em que ainda não somos a humanidade. Estamos a caminho de fato, nos enfileirarmos num grupo social que habita a Terra, em que chamaremos de humanidade, mas ainda há o que ser feito. Há resquícios das velhas civilizações, do homem antigo, nefasto, nebuloso, incompreensível no seu agir. Já avançamos. Já não realizamos grandes lutas fratricidas, mas há um trabalho a ser feito. Da reforma íntima, mas, sobretudo, da compreensão da nossa realidade de espírito e para onde estamos a nos dirigir. Esse convite de reclusão não significa que estejamos alienados da realidade deste mundo. Aos que sofrem, aos que necessitam de pão,
aos que necessitam de vestes, e quem poderá suprir, senão a família humana? Esse interesse ativo em direção ao nosso semelhante vai nos togar, vai nos dar a tiara espiritual de que somos habilitados em humanidade a garantir que todos tenhamos acessos neste mundo material, mas sobretudo no mundo espiritual. O aporte é espiritual, o reforço para as necessidades em que a lucidez deve espancar a ignorância é espiritual. Ficamos ainda relembrando se nós todos que estamos neste planeta, ao nosso modo, usando o nosso livre-arbítrio, não tem nos faltado absolutamente nada. O solo nos fornece o alimento necessário à manutenção da vida biológica. A ciência nos oferece a organização para que estabelecemos a proteção dessa vida biológica, alinhando os nossos funcionamentos orgânicos pelo auxílio medicamentoso em que a ciência nos oferece. Mas devemos, nessa busca da nossa perfeição e de operadores, de trabalhadores a benefício próprio, porque ninguém pode beneficiar a outros ou tantos outros se não começarmos pela nossa individualidade. Esses momentos em que somos chamados a essa reflexão. É importante que possamos estar nesse recolhimento meditando, porque logo virá o espaço aberto para as realizações do convívio social. No afastamento deste convívio, é o momento de estabelecermos uma organização interior de compreensão do que nos move, qual a finalidade de nossa existência, qual o alcance que pretendemos ter nessa experiência. Certamente não é do acúmulo dos bens transitórios, que são importantes para a manutenção de nossa vida, para o equilíbrio das nossas realizações, mas em algum momento teremos, e muitos estão nessa experiência do desapego, pois partimos como chegamos, livres dos entulhos materiais que possamos amealhar numa existência ou ter recebido. Jesus opera em nós pelo amor. Não nos enganemos com promessas, com facilitações, pois se o amor opera através de Jesus sobre as nossas realidades, temos que compreender que esse amor não é o que facilita, não é o que é o jeitinho, mas o amor cheio de justiça que promove a nossa dignidade espiritual a outros patamares. Certamente chegaremos renovados pela fé, pois se na lição em que Jesus vivenciou silenciosamente, caminhando-se em direção a Jerusalém, sabendo que ali seria o ato final de sua realização missionária, ele em nenhum momento abandonou, continuou, recebendo o que lhe era oferecido pela insanidade humana, das autoridades e de alguns daqueles homens e mulheres, indiferentes à sua lição, não compreendiam integralmente, mas esse mesmo Jesus, que é amor, que opera em nossas realidades, nos mobiliza para irmos ao encontro dele. E a nossa alma deve ter esse anseio, esse desejo.
mesmo que não compreendamos o que está sucedendo-se dia após dia dessa nossa experiência. Busquemos compreender que passará e que, se aqui permanecermos, teremos tarefas em que a luz do Mestre acendeu e iluminou o nosso caminho. E se partirmos em direção à pátria verdadeira, o mundo espiritual, lá nos readequaremos ao planejamento futuro para uma nova entrada no mundo daqueles que o Senhor prover para as nossas realizações. De fato, não devemos temer as nossas possibilidades de alcançar êxito, pois fomos criados para a vitória. E se nós buscarmos a perfeição, é um desafio. Nesses dias em que tantos vociferam, mantermos-nos silenciosos, confiantes, tantos falam sem conhecimento. O nosso esforço em estar aqui não é porque o sabemos, é porque buscamos com Jesus, no nosso caminhar, compreender a nossa realidade espiritual. Certamente não temos a pretensão de sermos a palavra absoluta. O Espírito da Verdade, quando nos organiza o ensino espírita para tirar da ignorância, do desespero, pois não sabíamos a realidade do Espírito, a sobrevivência, a renovação das oportunidades em que a vida nos é manifestada, mesmo não compreendendo, os Espíritos trouxeram a nós preciosas lições, fundamentadas em leis justas e amorosas. Certamente permanecemos moldados pelas nossas compreensões de fé que nos limitam a acessar outras informações. Mas, conforme vamos alcançando o desejo e vamos operacionalizando a nossa salvação, caminhamos em direção àquilo que nós chamaríamos de uma perfeição relativa, pois prevalecerá sobre as nossas realidades o ser espiritual. Já não diremos, quando minha alma, ela gosta... Não. Quando eu, que sou espírito encarnado, eu não estou espírito, estou encarnado, e nós assumirmos que somos seres celestiais em uma jornada no mundo material para acudir à nossa ignorância através do acesso a essa experiência de corpo, espírito, ou seja, corpo material, corpo perispiritual, relacionando e interagindo para que, no final, sobreviva o ser espiritual, reabastecido, robusto, forte para prosseguir a sua jornada através de todas as estrelas em direção a Deus. E quando Jesus esteve entre nós, apontavam-no como um ser bom, justo, e Jesus sempre fez questão absoluta de dizer: bom é meu Pai, pois não tenhamos medo de dirigirmos-nos a este Pai, rogando que as suas bênçãos alcancem os nossos lares, que alcance as nossas comunidades, que alcance as nossas autoridades, que alcance as nossas individualidades, que possamos, na presença do Senhor, estarmos confiantes da sua justiça em relação às nossas necessidades. Se ora experimentamos a dor, este vale de lágrimas, logo ali estaremos no momento de refazimento e de paz.
para com todos aqueles a quem pensamos que morreram, que abandonaram-nos. Não, pegaram uma barca, atravessaram o oceano para a vida espiritual. E nós, que aqui permanecemos, fica o convite para que acendemos esse candeeiro, iluminemos o nosso coração e mente e confiemos que o Senhor é conosco. Por isso eu convido, meus irmãos, que tenhamos o espírito de gratidão e pedimos ao Senhor da vida que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.